Saraiva, nós estamos aqui para gravar nossa quarta videoaula e como eu combinei na aula anterior, o assunto intertextualidade, como ele é muito extenso, eu dividi em dois momentos, até para a aula não ficar longa e, claro, cansativa. E a parte que eu combinei com vocês que nós trabalharíamos hoje é justamente dois tipos de intertextualidades que caem muito nas provas, né? E são, vamos dizer assim, muito citados. Quais são esses dois tipos? A paráfrase e a paródia. Só para a gente relembrar, para ficar uma coisa aqui mais interessante, eu coloquei aqui para vocês, ó, o conceito, intertextualidade. Lembra, gente? Inter, dentro do texto. Então, um texto dentro de outro texto. Eu identifico também quando uma imagem, ela fala de outra imagem. E eu identifico também quando as imagens e os textos falam entre si. Então, vamos logo relembrar. Isso está na terceira videoaula. Nós não temos intertextualidade só com textos, a gente pode ter com imagens, que eu vou trabalhar muito hoje. E essas imagens, a partir do momento que você vê a imagem, você vai interpretar, fazer uma leitura. Aí que entra a parte verbal, a parte textual, ok? E aí vamos falar dos conceitos básicos, paródia e paráfrase. Qual a diferença entre elas? O que significa cada uma? Bom, turma, toda vez que você fizer uma releitura, que você notar aqui num texto apareceu uma releitura do original, mudando as palavras ou expressões, mas sem tirar a ideia central da informação, isso é paráfrase. Então, é uma maneira de apresentar o texto original, só que com outras palavras, mas não se altera o sentido original, não se altera a informação central. Agora, quando você notar que além dessa releitura ter alterado alguma coisa do original, além disso, ela começar a apresentar um sentido de crítica, de ironia, de sarcasmo, de comicidade, até de comédia. Aí isso é paródia. Então, quando você perceber que há uma intenção crítica, uma intenção cômica, uma intenção sarcástica, que é aquela crítica mais forte, aquelas famosas alfinetadas que a gente diz, usa essa expressão, isso é paródia. Aí a gente vai entender melhor como, turma, com os exemplos. Eu coloquei aqui um exemplo de um texto que ele é considerado mais parodiado e parafraseado da língua portuguesa, que é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Em algum momento você já deve ter ouvido falar da estrofe Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então, esse aí, nosso saudoso poeta, né, de Caxias, uma das nossas maravilhas aqui da nossa literatura, ele trabalha essa simbologia, palmeiras, porque Caxias é região dos cocais, então muito comum a presença de palmeiras. Sabiá é uma ave tipicamente brasileira e que é muito comum nessa região também. Aí tem o texto original. Carlos Drummond de Andrade, ele faz uma releitura em forma de paráfrase no poema Europa, França e Bahia. Lembrar que Carlos Drummond de Andrade é do modernismo. E o texto original é do romantismo, bem antes, tá? Aí o que tem? Olha o trecho dele. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Olha uma citação direta aí que a gente estudou na aula passada. Como era mesmo a canção do exílio? Ai, eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canto sabiá. Vocês notaram que ele pegou o original, fez uma releitura, mas não acrescentou sentido crítico, não acrescentou comédia ou comicidade? Isso é paráfrase. Agora vamos ver o mesmo exemplo no sentido da paródia. Então temos, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Até aí tudo bem, né? Bem conhecido. Aí Oswald de Andrade, do modernismo, primeira geração, 1922 a 1930, olha o tempo depois, ó. Ele escreve Canto de Regresso à Pátria. E ele começa assim, ele bota num trecho, minha terra tem palmares onde gorjeiam mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. E aí, no original Palmeiras, na paródia Palmares, ele já está fazendo aí uma crítica bem forte a quê? A escravidão, gente. Ele faz referência ao quilombo dos Palmares, aquela luta dos negros, né? Então, há uma crítica a isso. É paródia ou paráfrase? Paródia. Mas vamos trabalhar outros exemplos, porque quando a gente fica assim só em dois, parece que está muito assim restrito. Olha o que eu preparei aqui para vocês. Olha essa imagem, gente. Eu botei aqui a paródia nas imagens. Gente, isso parece muito com o Enem. O Enem adora trabalhar imagens. E aí a gente tem 3 telas famosas aí, numa só,
uma forma de paródia, porque ele pega a Mona Lisa, que é o quadro mais parodiado hoje. Se você for atrás, pesquisar rapidinho, paródias com a imagem de Mona Lisa, vocês vão se impressionar. E ali nós temos a Mona Lisa, né, que é do Leonardo da Vinci. Depois eu tenho aqui essa imagem também muito famosa, é o quadro Moça com Brinco de Pérolas, do pintor holandês, o Johannes Vermeer. E a gente tem um outro muito famoso, que é o Grito, vocês já devem ter ouvido falar, lembre-se também que Enem cobra muito essa parte da arte, da pintura. O Grito é de Warmont, e esse quadro ele tem muita coisa. Há pouco tempo houve uma publicação mostrando que ele escreveu algumas coisas na tela, mais ou menos do tipo, um louco que pintou essa tela, e é muito interessante isso aí, depois vocês podem pesquisar. Mas aí é uma paródia. Ele está pegando 3 imagens de rostos, né? E interessante, tirando selfie, que é uma coisa muito comum hoje. Olha essa paródia. Olha como aí um sentido de crítica, né? E engraçado é a moça com brinco de pérola, do Jones, que ela ainda está fazendo assim, aquele Vzinho. Hoje a brincadeira é aquela imagem assim, né? Então, turma, isso é uma paródia, porque há um sentido crítico. São obras antigas colocadas aqui na realidade. Selfie, né? Selfie é uma coisa muito atual. Temos mais, olhem aí. Vocês já devem ter ouvido falar do filme Esqueceram de Mim, Macaulay Culkin. O que é que tem de interessante aí? Olha o Grito, que é o original, olha ele fazendo a obra. Então, aí é um sentido de comicidade, é um sentido de comédia, então não é paráfrase, é paródia. Tá? Muitos me perguntam, sempre quando essa releitura, professora, é paródia? Não, tem paráfrase também, eu separei um exemplo. Então, olha aí, ó, Esqueceram de Mim, a célebre cena. Quem não conhece essa história, esse filme, é que ele acha de passar espuma de barbear, diz que fazer a Barbie, ele nem barba tinha, porque ele tinha na época, se eu não estou enganada, 13 anos, 12 anos, e aí ele passa lá o barbeador, a Gillette, e passa o pós-barba e arde demais, aí ele dá um grito. Então, isso ficou muito famoso, aí fazem aí essa releitura do Grito, tá? Do Edvard Munch, perdão. E aí, olha a outra, quem não conhece, a Mônica. Tá muito engraçada ficou essa imagem, inclusive, já caiu em prova. O original aqui, para vocês, a Mona Lisa, e ao lado a Mônica. Né? Muito engraçado. Também isso é paródia. Mas aí, lembre-se, não são só paródias. Normalmente, as obras são parodiadas. Mas a gente tem exemplo de paráfrase, tá? Vou colocar também para vocês um exemplo de paródia em historinha em quadrinho. Olha aí. Da Turma da Mônica e o cachorrinho, né, o Bidu, ele diz o seguinte: minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aí o outro cachorrinho diz: minha terra tem Palmeiras. E ele diz: cada um tem um time que quiser. Então, gente, isso é uma paródia, tá? É uma brincadeira, porque Palmeiras ele não é palmeirense, ele é corintiano, são inimigos, né, esses times paulistas. E aí ele diz, não, cada um tem um time que tem, não vou falar Palmeiras, que eu não sou palmeirense. Então, aí uma paródia, tá? Inclusive, há questões com essa historinha aí. Uma outra coisa também, turma, no nosso próximo vídeo, como esse assunto aí, ele é bem complexo, a gente precisa treinar, eu vou colocar as questões que envolvem paródia, paráfrase, todo tipo de intertextualidade, citação, e vou ajudando vocês a responder, vou explicando, tá? E olhem aqui comigo. Vocês já devem ter ouvido falar do quadro Abaporu, olha aí, ó, 1928. Essa é uma obra-prima da artista Tarsila do Amaral, tá? E essa obra, ela inspirou o movimento antropofágico, ou o movimento de antropofagia, que foi liderado por Oswald de Andrade, tá? Então, ela bota esse quadro do homem aí com a cabeça pequena e o pé grande. E aí, o fotógrafo Alexandre Muro, ele, em 1976, mais ou menos, ele fez uma homenagem. Então, ele tira essa foto, tá? Olhem lá a vegetação, ó, típica, viu? Ele tira a foto, olha o sol lá, mas aí não é um sentido crítico, foi só uma homenagem. Então, ele fez uma releitura, sem um sentido crítico, nem cômico, botou aí a foto dele mesmo, em forma de homenagem à Tarsila do Amaral. Então, isso é um exemplo fotográfico de quê? De paráfrase, porque aí a gente não vê algo engraçado,
a gente não vê algo sarcástico, irônico ou crítico, é apenas uma releitura que ele fez para homenagear o quadro da autora, certo? E aí eu trouxe para vocês também uma coisa que muitos alunos não sabem. Essa canção do exílio, gente, ela é de 1843. E tem um trecho em que ele diz: nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. Aí minha terra tem palmeiras, onde canto sabiás, aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. E olha que coisa interessante. O hino nacional brasileiro, que foi escrito em 1909, olha aí, turma, no século seguinte, aí nós já estamos no século XX, e ali o romantismo, 1843, século XIX, o que é que a gente vai ver? Um trecho do hino nacional em que há uma paráfrase, ou seja, uma intertextualidade com a obra de Gonçalves Dias. Olha aí, ó. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, ele pega o trecho, faz uma adaptação, né, uma nova roupagem, sem tom irônico, crítico, sarcástico, de comédia, e ele faz uma releitura em forma de quê, Luz? De paráfrase, tá? Então, sempre que você notar que há um trecho original, que há, vamos dizer assim, uma referência ao trecho original, a gente tem aí o que a gente chama de intertextualidade, ou em forma de paráfrase, ou em forma de paródia, tá? Então, essa foi a nossa quarta videoaula. Na próxima, nós vamos entrar com questões que já foram cobradas nos principais vestibulares. Até a próxima, um abraço virtual. Que se cuidem, tá?